Os Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 27 em diante. Diz assim a palavra de Deus: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém. Este é um texto bem conhecido e bem desafiador da palavra de Deus. E o apóstolo aqui no primeiro versículo que nós lemos, ele nos dá uma ordem: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E esta ordem ela se torna muito atual, muito importante nestes dias em que nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo sendo desprezado pela nossa sociedade, sendo atacado, onde nós vemos este Evangelho não sendo pregado como deveria ser, e muitas vezes dentro da própria religião cristã, nós temos visto este Evangelho sendo desprezado. E o apóstolo aqui diz que acima de tudo, ou seja, acima das nossas preferências, acima das nossas dificuldades, acima dos nossos interesses pessoais, acima dos nossos próprios projetos de vida, nós devemos colocar como objetivo da nossa vida honrar o Evangelho de Jesus Cristo, honrar o Evangelho da salvação, trazer dignidade a este Evangelho. Este é um desafio grande que nós temos nesses nossos dias, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus passa por um momento aflitivo, passa por um momento de grandes desafios, principalmente em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que somos chamados a dignificar, a viver, a honrar, ele tem sido muito desprezado e atacado. Então essa palavra do apóstolo Paulo, ela se reveste de uma grande importância para nós. Nós poderíamos aqui fazer uma exposição maior do texto, mas eu quero que nós fixemos nesta manhã essa ordem que está no versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Não de qualquer Evangelho, mas o Evangelho que Jesus Cristo deixou. É o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho que nos fala de um Deus de amor. Então, por que nós devemos honrar este Evangelho? Porque ele fala de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, sendo de graça e de verdade. Este é o Evangelho que fala de um Deus que veio até nós. Aonde nós podemos ouvir isso? Aonde nós acharemos algo semelhante? De um Deus que se torna um de nós, vive todas as nossas angústias, problemas, dificuldades. E a Bíblia diz que Jesus foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Este é o Evangelho que nós precisamos honrar. De um Deus que veio até nós, de um Deus que se fez carne. Não é um Deus distante, não é um Deus que exige as coisas simplesmente, mas é um Deus que vem até nós. Este Evangelho que nós devemos honrar
ele é a história que nos diz de um Deus que nos amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma mensagem maravilhosa e extraordinária de um Deus que vem em busca daqueles que ele tem amado para resgatá-los, não dos problemas desta vida, mas resgatá-los para a vida eterna, que tem sido muitas vezes desprezada. Nós às vezes não nos preocupamos muito, e o mundo não se preocupa com isso. Quando nós comparamos este evangelho com outros, nós vemos um evangelho muitas vezes centrado no ser humano, centrado nas necessidades do ser humano, centrado na ganância do ser humano, mas não o evangelho de fala de um Deus que amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Que evangelho extraordinário, que evangelho que merece todo o nosso amor, toda a nossa honra, porque ele fala desse Deus de amor. Esse evangelho também é aquele evangelho que fala de um Deus que se fez carne e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos vida. Que evangelho maravilhoso, extraordinário, que mensagem para este mundo egoísta, que mensagem, que boa notícia extraordinária é o evangelho de Jesus Cristo, de um Deus que vai a uma cruz e ali entrega a sua vida, e ali tem o seu corpo moído, tem a sua vida entregue por cada um de nós, de uma cruz que salva. Essa cruz é desprezada na nossa sociedade, no nosso mundo, porque na visão do mundo, a cruz representa derrota, a cruz representa fracasso, mas para nós que somos salvos, a cruz é a redenção, é o perdão dos nossos pecados, é a ação de um Deus que nos ama e nos salva e nos transforma. Aonde encontraremos algo assim? De um Deus que foi capaz de se tornar um de nós e ir até uma cruz para que ali os nossos pecados pudessem ser perdoados, que levou sobre ele o nosso pecado, que levou sobre ele a nossa fraqueza. Precisamos honrar este evangelho. Não podemos nos envergonhar deste evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Precisamos honrar esse evangelho porque ele fala também de um Deus que venceu a morte, que ressuscitou de entre os mortos, que se tornou as primícias daqueles que morrem. Ele é o primeiro que ressuscitou, e isso é a garantia da nossa ressurreição, é a garantia também que um dia nós iremos ressuscitar para a glória eterna. Que evangelho maravilhoso, que mensagem extraordinária de um Deus que vence a morte, este inimigo do ser humano que entrou na história por causa do pecado. A morte é a maior prova da existência real do pecado. Não se pode negar a existência do pecado, porque você todo dia tem notícia de alguém que morreu, mostrando, provando a realidade da existência do pecado. E a morte se torna o maior inimigo do ser humano. Mas o Evangelho de Jesus Cristo fala desse Deus que venceu a morte, desse Deus que ressurgiu de entre os mortos e vive e reina, e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde intercede pelos seus eleitos, onde intercede pelos seus filhos, e de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa é a palavra, é a mensagem que Paulo nos chama a honrar, que Paulo nos chama a vivermos de modo digno desse evangelho, mesmo que o mundo despreze,
mesmo que o mundo não dê atenção a essa mensagem, mesmo que muitos estejam pregando o evangelho que não dignifica a Deus, mas pelo contrário, desonra, porque qualquer coisa que é pregada, menor do que isso que nós estamos falando aqui, menor do que uma salvação eterna, diminui a obra redentora de Jesus Cristo. Torna Jesus Cristo alguém que morreu inutilmente, porque nós podemos alcançar as coisas por nós mesmos, ou de um Cristo que apenas existe para satisfazer os nossos próprios desejos. Mas quando o apóstolo Paulo diz: vivei, acima de tudo isso, por modo digno, de modo a honrar este evangelho, é uma ordem que nós não podemos desprezar, é uma ordem para os nossos dias. Nestes dias de grandes desafios da nossa fé, nós precisamos nos levantar para viver o evangelho de Jesus Cristo. E temos motivos para isso. Já dissemos aqui, esses motivos tão importantes, tão necessários. Porque o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam bem a dignidade que Paulo dava ao evangelho, por isso ele dá essa ordem. Mesmo numa prisão, mesmo sofrendo perseguições, mesmo não tendo sossego na sua vida, mesmo vivendo uma vida miserável diante dos olhos do mundo. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, certamente ele seria desprezado por grande parte da igreja, seria tido como um fracassado diante do evangelho da prosperidade, porque ele é o homem que disse: eu perdi tudo por causa do evangelho de Jesus Cristo. Eu abri mão de toda a minha carreira, eu abri mão de toda uma vida confortável por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Este evangelho não serve no nosso mundo, mas o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho, eu honro esse evangelho, porque ele é o poder, é a única maneira de vermos a salvação de Jesus Cristo. É a única maneira de nós vermos e entendermos o projeto de vida do Senhor para conosco. Por isso, eu queria que nesta manhã você pensasse nisso, que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração, desafiar você. Se você tem vivido o seu evangelho de forma relaxada, se você não tem entendido a profundidade deste evangelho, que o Espírito Santo de Deus nesta manhã toque no seu coração e você possa entender a sublimidade do evangelho de Jesus Cristo, a grandiosidade dessa ação de Deus, do amor de Deus, de um Deus que vem até nós para sofrer e morrer no nosso lugar. Que evangelho é esse? Que coisa gloriosa é essa mensagem que nós temos para falar a este mundo perdido, esse mundo caótico, esse mundo que está indo numa direção ou já chegou num ponto de completa depravação. Mas eu, você, nós como igreja, somos desafiados e ordenados a vivermos de modo digno deste evangelho, a honrarmos este evangelho, a não nos envergonharmos deste evangelho, a não desprezarmos esta mensagem que é a única que pode tirar o ser humano da mais terrível situação e torná-lo um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um cordeiro com Cristo Jesus. Essa é a única palavra, é a única que pode redimir o ser humano e transformá-lo e fazer dele uma nova criatura. Vamos ouvir essa palavra essa manhã, essa ordem do apóstolo Paulo. Vamos clamar a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e nos levante realmente nestes dias como luz no meio das trevas, como alguém que tem algo
para dizer a esta sociedade, apontar um caminho, apontar uma direção e vivermos de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que esse seja o desafio. O apóstolo Paulo aqui diz que nós devemos fazer isso em unidade, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, que nós não devemos temer os nossos adversários, que são muitos e se levantam nestes dias com uma fúria total, mas nós precisamos não temer, porque o nosso Senhor Jesus é o vencedor. Precisamos, diz o apóstolo Paulo, entender que quando vivemos de modo digno deste Evangelho, podemos sofrer por isso. E ele diz, porque nos foi concedida a graça. Gostamos muito de falar de graça, mas quando ela nos traz coisas boas, né? Segundo o nosso ponto de vista. Mas o versículo 29 diz que nos foi concedida a graça, o favor que nós não merecemos, de padecermos por Cristo Jesus. Nos foi concedida essa graça. Que coisa maravilhosa. Você quer essa graça? Esse favor na sua vida, ou você só quer aqueles favores outros que agradam o nosso coração? Por isso, fica nesta manhã essa palavra para nós, desafio, de que, acima de tudo, nós possamos honrar o Evangelho de Jesus Cristo. Nestes dias em que ele tem sido desprezado, desonrado, onde as pessoas têm preferido ouvir um outro Evangelho, cumprindo a palavra de Deus, não precisamos nos assustar, que diz que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos, iriam se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça, iriam desprezar este Evangelho da graça. Mas nós, que fomos chamados pelo Senhor, possamos realmente honrar este Evangelho, honrar essa ação de Deus a nosso favor, este Evangelho que nos chama a viver em santidade, cheio de fé, de esperança, de amor a Deus e ao próximo, fazendo assim diferença neste mundo de pecado, de miséria, de desespero, de desamor. Façamos diferença, irmãos, vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos lembrar, a igreja hoje